Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo Manheso e eu tenho o prazer de estar passando essa aula de matemática para vocês. E eu vou dizer uma coisa sinceramente, essa aula de hoje pode ser o diferencial para você que vai fazer um Enem, para você que vai fazer um processo seletivo. Muitas pessoas têm dificuldade no conteúdo que nós vamos trabalhar hoje. Então, a gente vai fazer uma aula de matemática bem legal, bem tranquila, tanto é que eu não intruso robôs hoje para a gente concentrar numa coisa. As habilidades que nós vamos trabalhar são várias habilidades, mas concentram-se numa só. Nós vamos observar que os números naturais podem ser expressos da forma fracionária, chegamos na fração, até que enfim. Vamos identificar a fração como ela pode ser representada. Vamos conhecer fração equivalente, simplificação de fração, multiplicação, o conceito das multiplicações e divisões e resolver problemas. Vamos resolver problemas de fração. E terminando, resolver e elaborar problemas que envolvam multiplicação e divisão. Vou só explicar o seguinte, a fração eu dividi em dois tópicos. Uma parte nós vamos trabalhar hoje e a outra parte nós vamos trabalhar na semana que vem. Gente, é muito importante. Eu gostaria de convidar você, o conteúdo está aí, que nós apresentamos para vocês, O que é o conteúdo específico da aula de hoje? O conceito de fração, fração equivalente, simplificação de fração, fração mista, fração própria, imprópria, fração aparente, ok? Que é a fundamentação para a gente poder resolver problemas fracionários. E a bibliografia, como sempre eu trabalho com os livros do Aribá, mais matemática, 6º, 7º, 8º e 9º ano, tá ok? E eu trouxe um livro hoje novo para a gente, Que é uma introdução à matemática de 2013, da EDUSP, muito bom, tá? Então esses fundamentos a gente buscou lá para estar apresentando para vocês. Espero que vocês estejam gostando. Gente, eu queria convidar vocês a fazer um desafio. Pô, vou fazer fração, já aprendi isso. Eu te proponho o seguinte, eu tenho uma fração aqui. Já conseguiu? Se você conseguir resolver essa fração, vai descansar, não precisa dessa aula. Agora, se você não conseguiu chegar no resultado dessa fração, nós vamos fazer uma aula boa para você aprender. E isso aqui cai em vestibular, isso aqui cai no Enem, isso aqui cai em concurso. E eu vou falar, a maioria erra, tá? Aproveitando isso aqui, quando eu estava elaborando, fiz o teste, chamei meu amigo professor Rafael, um abraço, Rafael Bota, Professor, vê se a sua resposta é a mesma que a minha, porque vocês vão se surpreender no final com quanto que isso aqui dá, tá ok? Tá feito o desafio? Vamos lá então? Infelizmente, quem está na TV não vai poder parar a TV para resolver o desafio, mas quem está na internet, dá uma paradinha e resolve, tá ok? Então, isso aqui é um bolinho, é a cereja do bolo. Vamos lá. Gente, falar de fração, a gente está acostumado a viver a fração. Quem não come meia pizza, Meia pizza, meia pizza. Manda para mim meia pizza de mussarela, meia pizza de diversos sabores. Como é que eu represento ela? 1/2? Eu estou falando que é meia pizza. Olha, se eu estou numa roda de amigos, comi meia pizza, eu vou pagar a metade do preço. Tudo isso é fração. Eu posso falar ainda um quarto de uma pizza, Posso falar ainda que assisti 1/4 de um filme, faltam ainda 3/4 para assistir. Eu posso falar que eu preciso de 1/3 do dinheiro que eu preciso para pagar um aluguel. Olha, tudo isso são expressões de fração, que a gente chama isso de uma forma bem legal, que a gente vai aprender devagarzinho para entender. Vamos lá. 1/4. 1/4 de uma fração, 1/4 de pizza, tá dando água na boca. Eu adoro pizza. Os meus vizinhos lá do 6º ano do ano passado, lembram de eu falar de pizza? Eles adoravam quando eu falava, Eu faço uma pergunta a vocês. Aonde que eu tenho 1/4 de pizza aqui? É a pizza parte menor ou a parte maior? Olha, aqui, essa parte menor, Essa parte menor que nós temos aqui, representa 1/4 de pizza. O que significa isso? Eu peguei a pizza inteira e dividi por 4 partes. E vou comer uma parte da pizza. Isso está claro, não está? Tenho certeza que você está craque nisso, mas espera um pouquinho para a gente continuar. Vem daí, então, um conceito de fração. Olha ali, continua na pizza. A aula de hoje é a aula da pizza. Quando terminar essa aula, todo mundo vai querer comer. Gente, eu tenho aqui no meu primeiro desenho, na minha primeira imagem, meia pizza. É o que nós estávamos falando. Eu vou representar
1/2, dividi a pizza em 2 partes e vou comer uma. No meu segundo exemplo, eu dividi a pizza em 6 partes e vou pegar 3 partes dessas de 6, 3 cestos. A outra pizza, a última pizza ali, eu dividi a pizza em 8 partes e vou pegar 4 partes de 8. Estão percebendo? Estou falando o tempo todo de fração. Olha, essa imagem que vocês estão vendo aí é de uma ferramenta. Os ingleses usam muito fração nos seus exemplos. A ferramenta é 1/4, 3/4, 1/8. Então, tudo que você usar que tenha uma conotação nesse sentido, você já sabe. Ó, essa aqui é uma broca 1/8, 7/64. Ó, esse aqui é um vergalhão de 1/8. Olha, são dessas medidas de polegada. Então, toda vez que você está falando em quartos, medidas de quarto, eu estou falando da medida inglesa, que é a medida em polegada. E ele usa essa simbologia com uma forma muito requintada, certo? Bom, aqui essa chave é 1 e 1/4. Opa! A fração aqui é 1 e 1/4. Vamos entender o que significa isso. Gente, a gente aprendeu nas aulas anteriores nossas que você tem os números que você usa para contar, não é isso? 1, 2, 3, assim por diante. Esses números que você usa para contar, você chama de números inteiros, não é isso? Você fala dos números inteiros positivos, que são os números naturais, com o 0, e os inteiros negativos, né, que são os opostos dos números naturais. Legal. Só que esses números, eu tenho um problema. Agora eu não quero só contar, eu quero medir. Então eu preciso de números que sirvam para mim medir. Vou fazer o mesmo conceito, uma reta numérica dos números que são derivados de uma fração. Uma fração, professor, não é uma razão? É uma razão. Então são os números racionais. Eu tenho aqui os números racionais. Olha lá, 1, 2, 3, a mesma coisa do anterior? Sim, positivo e negativo. Para que eu vou usar então? Vocês estão conseguindo ver esse lápis aqui na tela? Olha, o tamanho desse lápis meu, ele não chega a 2, mas é maior do que 1. Então eu estou com uma medida intermediária, um tamanho que não é 1, não é 2. Então eu tenho 1 e uma fração. Então os números racionais são os números que eu vou usar para medir. São extremamente importantes. Gente, vamos seguir. Então agora eu posso conceituar a fração. Olha, lá no seu livro está bem escrito sobre isso. Fração são números representados pela razão de 2 números. O que é uma razão? É uma divisão, né? De uma forma genérica, a razão entre A e B. E o numerador, A é o numerador e B o denominador. E tem uma cláusula importantíssima. O denominador não pode ser 0. Então, denominador B é diferente de 0. Por quê? Porque eu não posso ter divisão com 0. Olha aqui. A sobre B. Eu posso representar de várias formas, não é isso? Só que o B não pode ser 0. Essa aqui é a representação de fração. Quando eu peço para vocês fazerem um mapa mental, é legal assistir essa aula, você pegando o seu caderninho, seu caderno de rascunho, tá? E escrevendo, fazendo seus lembretezinhos lá. Esse aqui é um lembrete muito importante do que é a fração, tá ok? E principalmente vou falar para você o seguinte, a fração 2/3. O que é 2/3? Olha, 2 é o numerador, põe lá no seu mapa mental, que é quantas partes eu tenho. Eu dividi em tantas partes e eu tenho. Ó, dividi a pizza em 3 partes, mas eu tenho 2. Então, é o numerador. E qual foi a minha divisão? É o denominador. Professor, para que eu preciso saber disso? É porque quando você vai explicar, você vai falar numerador e denominador. Você tem que ter já essa consciência do que é, certo? Legal. Numerador e denominador. Quando eu falei tenho conceituado o que é a fração, que é uma forma de eu poder me expressar para medidas que não são inteiras, né? Preciso de 2 elementos, numerador e denominador, eu vou chegar no conceito da fração equivalente. Você gosta de chocolate? O Marcelo ali falou que gosta.
Uma barra de chocolate branco. Legal? Legal. Eu sou guloso, mas não posso comer muito porque já estou gordinho. Eu vou comer só meia barra desse chocolate. Então, eu vou comer 1/2. Dividir em duas partes. Denominador. E qual que é a parte que me pertence? 1/2. Eu e a dona Marinês lá em casa, dona Marinês fala assim, ó, metade é sua, metade é minha. Casamos para isso, né? Para dividir. Legal? Então, meio chocolate para cada um. Entenderam? Mas, vem as filhas, né? A Dani e a Carol, eu tenho que dividir o chocolate com eles. Então, eu não vou dividir o chocolate agora em 2. Eu vou dividir o chocolate em 4. Dividir em 4 partes. Dessas 4 partes, eu ainda continuo guloso. Eu peguei 2. 2/4. 2 partes de 4. Uma fração. Agora eu vou apelar mais um pouquinho. Vou dividir por 8. Cheguei na sala de aula com chocolate, todo mundo quer um pedacinho, hein? Então, tem 8 alunos, eu dividi agora por 8. E dos 8, sou guloso, guardei 4 para mim, é que os alunos vão chegar depois. Então, 4/8. 4/8. Peguei 4 partes de 8 que eu dividi. Legal. E agora, eu vou fazer uma apelação. Viram o que eu fiz? Quantas partes eu dividi o meu chocolate? Se você contar bem, vai dar 16. E quantas partes eu peguei para mim? 8. Então, eu tenho 8/16. Espera aí, professor, estou com dúvida no negócio. Me explica aqui. Aqui você falou que é meio. A gente costuma falar que é meio, não fala que é outra coisa. Aqui você falou que é quarto. Terço, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo. Parece uma ordem, nono, Só que quando chega no 10, você não vai falar assim. Você vai usar uma palavrinha avos. Então aqui eu tenho 8/16 avos. Então quando eu for falar uma expressão de uma fração, como é que eu vou dizer? 8/16 avos. Entenderam? Legal. Agora eu quero saber se você entendeu realmente o que eu estou falando. Esse pedacinho amarelo ali, qual que é esse tamanho? Qual que é essa fração? Um tempinho para você pensar aí. Achou? Essa fração aqui, quantas partes foram divididas? 16. Quantas partes eu peguei? 1. Então, como é que vou chamar essa fração? 1/16 avos. Ok? Beleza. Então, se eu tiver 16 alunos na turma, eu vou conseguir dividir uma barra de chocolate. Legal. Sei que eu estou falando, depois meus alunos vão cobrar. Mas é legal. É muito importante essa interação que a gente tem. Gente, e agora eu cheguei numa parte muito importante. Vocês viram que lá essa imagem, a que estava lá atrás. E observa o seguinte, eu estou falando que eu tenho meia pizza, eu estou falando que eu tenho 3/6 de pizza, eu estou falando que eu tenho 4/8 de pizza. Presta atenção numa coisa, não é a mesma quantidade de pizza que eu comi? É 1/2, 3/6, 4/8. Todos eles são iguais. Espera aí, eu escrevo de maneira diferente, coisas iguais, tamanhos iguais? Exatamente. Qual que é o nome disso? São frações equivalentes. Segredo, se você não souber fração equivalente, você não vai conseguir resolver aquele desafio que eu propus para vocês. Aquele desafio que eu propus para você, eu tenho que saber o que é fração equivalente. Legal. Vamos continuando? Como é que eu acho a fração equivalente? Olha, eu posso pegar uma fração e vir multiplicando ela por um número, multiplicar por um número para o denominador e para o numerador. Então, se eu multiplicar a fração 1/3, eu tenho que multiplicar o numerador por um número e o denominador por outro. Então, vou multiplicar por 2. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 2, 6. Então, eu tenho a fração 1/3 e que é equivalente a quem? 2/6. Então, como é que eu fiz para chegar nessa fração? Eu multipliquei o denominador e o numerador e o denominador pelo mesmo número. Legal. Agora, eu vou continuar com a fração 1/3, mas eu vou multiplicar por 3. Multiplico por 3 o numerador, por 3 o denominador. Resultado, 3/9. O que eu consigo concluir com isso daí? Que 1/3, 2/6, 3/9
e isso vai para o infinito, porque não tem fim, são frações equivalentes. Na verdade, eu tenho aqui uma razão, porque quando eu divido 1 por 3 e multiplico por números, eu vou ter infinitas vezes. Mas a gente vai falar disso depois, por enquanto não. Então, sabemos o que é a fração equivalente? Ela é muito importante. Bom, agora eu vou fazer o contrário. Eu quero saber qual que é a simplificação de uma fração. Voltei para o meu desenho da pizza, dividi em 8, peguei 4 partes, eu tenho 4 oitavos. Eu quero simplificar 4 oitavos. Ora, para mim, para mim achar a fração equivalente, eu multipliquei pelo mesmo número, para simplificar, estou retornando, eu vou multiplicar por dividir pelo mesmo número. Se eu dividir em cima o numerador por 2, eu vou ter que dividir o denominador também por 2. Então a fração 4 oitavos vai ser agora quem? 2 quartos. Então quem come 4 oitavos de pizza, vai ter uma dor de barriga danada, também é o mesmo que comeu 2 quartos. A quantidade é a mesma. Tá claro? Pois bem, gente, mas, professor, 2 quartos ainda dá para simplificar. Eu sei que o 2 e o 4 são divisíveis por 2. Vou dividir por 2 de novo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Então, lembra do 4 oitavos? Na verdade, ele é meio. Tem jeito de simplificar mais? Professor, eu acho que não. Então, sabe como é que chama essa fração que não tem simplificação mais? Fração irredutível. Anota no seu caderno aí. Fração irredutível. É a fração que foi simplificada ao máximo. Não dá para simplificar mais. Professor, como é que eu sei que essa fração é irredutível? Muito simples. Vou ver se meu funcionamento aqui está aqui. O 1 e o 2, o numerador e o denominador, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar aqui a setinha, a gente fala que são primos entre si. Esses dois números não têm divisor. Se ele não tem mais divisor comum entre eles, então não tem mais como reduzir. É o máximo que eu chego numa fração. Isso cai na prova, isso é importantíssimo. Gente, só tem um negócio. Se dividir por 2, deu trabalho, né? Se eu pegar um número maior, vai ser mais difícil ainda, né? Então, simplificar é dividir o numerador e o denominador por números para obtermos a simplificação. Legal. Só que eu tenho um método mais interessante para fazer. Em vez de eu fazer divisão e tentativa e erro, porque eu estou tentando, eu posso fazer pelo método MDC. MDC? Aula passada, né? Nós gravamos MDC. Então, eu vou aprendi o MDC para usar agora? Aprendi o MDC para usar agora. Nós vamos fazer o MDC de quem? Entre 4 e 8. Quem que é 4 e 8? Numerador e denominador. Então, eu vou fazer o MDC entre o numerador e o denominador. Legal. Como é que eu faço? Esqueceram? Vou dividir pelo menor número primo possível. O 2 divide o 4, divide o 8. Vou marcar ele de vermelho porque ele dividiu os dois. Então, vamos precisar agora mesmo. 4 dividido por 2, 2. 8 dividido por 2, 4. Ainda dá para dividir por 2? Dá. Primeiro número primo. 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. Vermelho, porque ele dividiu os 2. É os números especiais. Mas sobrou 1 e 2. Vou ter que dividir por qual número primo? O 2. Só que o 2 só dividiu o segundo número, não dividiu o primeiro. Então, não é especial. Cheguei no final. Consegui chegar no 1,1, que conseguimos fazer a decomposição dos números juntos. Quem que é o MDC? Lembra? MDC são os números especiais, os números que dividiram os dois. Esse divide os dois, ele vai para lá. Esse divide os dois, vai para lá. Então, qual que é o MDC entre 4 e 8? O 4. E lembre o seguinte, quando os números são múltiplos, é sempre o menor múltiplo. Então, o maior divisor comum entre 4 e 8 é o 4. O que eu vou fazer com isso? Eu vou usar para dividir a fração. Olha aqui. 4, o numerador, dividido por 4, vai dar 1. 8 dividido por 4, dá 2. Chegamos no meio. Quando os números são pequenos, você vai gastar um tempinho. Mas quando os números são grandes, você precisa de fazer isso.
Tá? Então, simplificar, divida sempre o numerador e o denominador por quem? Qual que é a simplificação aonde eu vou achar a fração irredutível? Quando eu divido pelo MDC. Se eu não fizer isso, eu tenho que ficar dividindo até achar. Vamos fazer um exercício? Tá ok. Vamos fazer um exercício? Nós vamos no quadro rapidinho simplificar a fração 12/30. Olha, eu tenho a fração 12/30. O que eu vou fazer? Isso mesmo. Vou fazer aqui embaixo. M maior divisor comum do numerador e do denominador. Então, vamos lá. O 12 e o 30. Qual é o primeiro número primo que eu vou usar? O 2. 12 por 2, 6. 30 por 2, 15. Opa, o 2 é importante. Eu vou trazer ele para cá, porque ele dividiu os 2. Ainda eu tenho número par? Tem, o 6. Então eu sou obrigado a dividir por 2. Não vai cair na cilada de querer ir por 3, não. Tem que ser pelo 2. Aqui, 6 dividido por 2, 3. 15 por 2, não dá. Continua o 15. Eu tenho aqui algum número par? Não tenho. Então eu vou para o próximo número primo. É 3. 3 dividido por 3, 1. 15 dividido por 3, 5. Opa! O 3 dividiu os 2, ele vem para cá. E agora, quem que eu vou usar? O próximo número primo, o 5, que vai dar 1 e 1. Legal? Mas o 5 não vai porque ele só dividiu o último número. Então, quanto que foi meu MDC? 6. Se o MDC é 6, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou dividir por 6, vou vir aqui e dividir por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 30 dividido por 6 dá 5. A minha fração, 2/5. É uma fração irredutível. Eu vou dizer que o 2 e o 5 são dois números que são primos entre si. Eles não têm divisor comum que não seja 1. Ficou claro? Espero que você tenha aprendido. Eu tenho que simplificar agora a fração 9 nonos. 9 nonos. Preciso de eu fazer MDC para 9 nonos? 9 e 9, quem que é o maior divisor de 9 e 9? O 9. Beleza. Então, vou dividir por 9. Vou dividir por 9. Achei 1 sobre 1. O que significa isso? Que eu peguei um todo, dividi por 1 e peguei uma parte. Então, eu não fiz nada. Isso significa que eu tenho uma unidade. Legal. Simplificando, eu achei 1. Como é que chama isso? Vocês lembram? Isso tem um nome para nós muito importante. Vamos seguir? É fração aparente. Professor, isso aqui era uma fração? É uma fração. Isso aqui não é um número inteiro? É. Então, todo número inteiro também pode ser representado por um número fracionário. Toda vez que o numerador é múltiplo do denominador, 9 é múltiplo de 9, com certeza. Então, é chamada de fração aparente. A fração aparente vai sempre me dar números, como resposta, números inteiros. Nesse caso, deu 1, mas haverá outros casos. Exemplo do 6. 6 dividido por 6, 1. Então, ali é 1. 6 dividido por 3, 2. Então, a resposta ali é 2. 6 dividido por 3, 3. 8 dividido por 2, 4. Então, vocês viram que embora eu escrevi 1, escrevi 2, 3 e 4, de uma forma um pouquinho diferente, mas em forma de fração. Usando qual tipo de fração? Fração aparente. Repito, fração aparente quando o numerador e o denominador são múltiplos, né? Legal. Mas, na verdade, quem tem que ser o múltiplo é o numerador, né, que está em cima. Legal, pessoal. Já estamos quase no fim da nossa reta. Falando de uma coisinha aí. Fração própria e fração imprópria. O que será que é fração própria e fração imprópria? Você lembra? Vou fazer em forma de exercício. 2/5 é uma fração própria ou uma fração imprópria? O que você acha aí? Olha, quem escolheu fração própria, acertou. Fração própria é toda aquela que o numerador, o 2, é maior que o denominador, o 5. Toda vez que o numerador for menor que o denominador, é uma fração própria, é porque ele tem jeito de fração. E vocês sabem o que acontece quando eu tenho essa fração? Ela é menor do que 1 e maior do que 0, porque não pode ter 0 na divisão. Então, eu tenho uma medida
de fração que nós vamos transformar isso depois em decimal, tá? Que é uma medida menor do que 1. Perfeito? Menor do que um número inteiro. Legal. Vamos de novo? 8 meios. Eu não falo 8 sobre Deus, eu falo 8 meios. Ela é própria ou imprópria? Você falou que para ser própria, o numerador tem que ser menor que o denominador. Aqui não é. Aqui o numerador, o 8, é maior do que o 2. Então ela é fração imprópria. Fração imprópria são aquelas que, quando o seu numerador é maior ou igual ao seu denominador. Legal? Para que serve isso, gente? A gente vai falar um pouquinho de fração mista, para vocês poderem entender. Olha a fração 6/5. Ela é própria ou imprópria? Ela é imprópria. Vamos tirar a parte inteira dessa fração? Como é que eu tiro a parte inteira dessa fração? Dividindo o numerador pelo denominador. 6/5, eu vou dividir 6 por 5, dá 1. 1 vezes 5, 5. 6 menos 5, sobra 1. Como é que eu escrevo? 1 inteiro, que foi o resultado, quociente. E o que sobrou? 1 de resto sobre o divisor, sobre o 5. Então, 6/5, essa fração imprópria, posso transformá-la em fração mista. 1 sobre 5. Lembra da ferramenta que eu mostrei lá? Era 1 e 1/4. Esse conceito aqui. Legal? Vamos para frente? Olha, rapidinho. Eu tenho a fração 8/5. Vamos transformar ela em mista? Rapidinho. Olha, o que eu faço? Eu tenho a fração 8/5. Lembrou? O que eu faço? Eu vou dividir 8 por 5, porque afinal de contas, toda fração é uma divisão. 8 dividido por 5, no caso, deu 1. 1 vezes 5, 5. 8 menos 5, sobra 3. O que vai ser isso aqui? 1 inteiro, ok? Tudo do lado errado, né? 1 inteiro e quanto que sobrou de resto? 3. 3. Quem que é o divisor? O 5. 1 inteiro, vamos ficar mais bonitinho, né? Senão fica feio. 1 inteiro e 3/5. Então essa fração imprópria transformou nesse número misto. Misto por quê? Porque ele tem a parte inteira e a parte fracionária. Legal? Legal. Vamos seguir em frente que nós já estamos acabando. Gente, eu posso fazer o contrário. E se eu quiser transformar uma fração mista em fração própria? Olha, 1 que está aí em vermelho, esse 1 que está aqui em vermelho, ele não representa 5 sobre 5? Então eu vou multiplicar o denominador pelo número que tiver aqui na frente. No caso é 1. Então ficou 5 vezes 1. Mais a fração que eu tinha, não era 1? Não era 1 sobre 5? 1 vai ficar aqui. Então observe, eu usei a parte inteira para multiplicar o denominador. Quanto que deu? 6/5. Opa, nós tínhamos acabado de fazer ali, então nós comprovamos que 1/5, 1 e 1/5 é igual à fração 6/5. Duas maneiras de falar a mesma coisa. A primeira fração é uma fração mista. A última fração é uma fração imprópria. Toda fração mista eu posso transformá-la em fração imprópria e vice-versa. Legal. Oh, gente, que legal. Nós estudamos sobre o conceito de fração? Beleza. Nós falamos de fração equivalente? Muito bom. Simplificamos fração? Beleza. Fração mista, acabou? Acabou. Fração própria, sabe o que é? Sabe. Fração imprópria, legal? E fração aparente. Então, meus amigos, gostaram da aula? E o desafio, quanto que dá? Já sabe o resultado? Olha, eu posso fazer uma brincadeira? 5% vai acertar. Quanto você acha que dá isso aí? O seguinte, a aula de hoje não deu para mim explicar para vocês ainda a soma de denominadores de frações com denominadores iguais e a soma e subtração de denominadores diferentes. Vai ser a nossa próxima aula. A próxima aula eu vou explicar como faz. Hoje eu vou só dar o resultado para deixar vocês pensando aí o que dá. Quanto você achou? 6. É isso mesmo. Está feito e conferido. Na aula que vem a gente começa daí. A gente vai mostrar para vocês como fazer a soma
e subtração de frações, multiplicação de frações. Esse aqui, o caso, é uma divisão também, tá? Para ficar um trabalho legal. Gente, foi um prazer. Eu vou pedir para vocês novamente se cuidarem, porque vocês cuidando de vocês, vocês estão cuidando da gente. Tá ok? Não esqueça a máscara, que ela é muito importante. Até a próxima aula.